Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Jesus é fiel, amém? Amém. Estava na minha casa, né? Acabei de chegar aqui para fazer uma visita. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na tua vida e que Deus possa trabalhar na tua família, amém? Amém. E eu fico feliz porque até que Jesus tem nos dado vitórias, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Lucas. Glória a Deus. Lucas 18. Glória a Deus. 18. Lucas 18. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 18. Nós estamos vivendo a causa do impossível, pastor. Causa da campanha. Lucas 18, capítulo de número 1. Causa do impossível, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém, A Jesus. palavra do Senhor diz assim, Lucas 18. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homens. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, e dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E havia, aleluia, faz-me justiça, glória a Deus, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, e todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse-lhe o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça ao seu escolhido, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aleluia. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, porquanto porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. A palavra do fariseu e dos publicanos, amém? Glória a Deus. Até aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nesta noite, Pai, estou aqui para ministrar esta palavra. Como o Senhor, meu Deus querido, colocou no meu coração esse versículo, Pai, eu sei que eu vim aqui para ouvir, eu vim aqui para fazer uma visita para o Teu servo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aí na palavra do versículo 18 em Lucas, a Bíblia nos conta de uma mulher, ao qual era viúva, uma mulher ao qual que tinha uma causa para ser julgada nas mãos do homem da terra. E a Bíblia diz que naquela cidade havia um juiz, ao qual onde aquele juiz não temia a Deus e não respeitava homem nenhum e nem autoridade nenhuma, porque a Bíblia diz que aquele juiz, ele mandava naquela cidade, mandava naquele advogado, mandava naquele promotor, porque nós sabemos, pastor, que juiz, ele é a autoridade máxima. O que o juiz decretar está decretado, o que o juiz falar está falado. Mas eu quero trazer uma palavra aqui, não só da história desse juiz, mas eu quero falar de uma história de uma mulher, que a sua família, agora o teu esposo morre, e aquela morte traz uma tragédia, traz uma história muito não bem sucedida, daquela mulher, que ela era uma mulher viúva. Nós sabemos que a viúva naquele tempo não tinha benefício. Nós sabemos, pastor, que aquela viúva naqueles dias não tinha uma aposentadoria. Nós sabemos que aquela viúva não tinha nada para sustentar a tua casa, a não ser que ela tinha uma causa, uma dívida para pagar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher, aleluia, chegando perto daquele juiz iníquo. O que é esse juiz iníquo? Homem que não teme a Deus, homem que não respeita a Deus, homem até que não respeita a autoridade da terra, porque nós sabemos que juiz, ele foi feito para estabelecer leis ao qual Deus colocou na mão dele.
Mas infelizmente esse homem aqui não temia a Deus e nem respeitava a homem algum nessa terra. Quer dizer, homem que não respeita a Deus é realmente um homem que não crê em Deus, que não crê em Jesus. É um homem que ao qual não tem fé em Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, aleluia, olha para aquela mulher, e olhando para aquela mulher, que depois do teu esposo morto, depois daquela dívida morta, depois daquela causa, aleluia, estar na sua vida, ela chega perto daquele juiz e fala: olha, julga a minha causa, julga aquela causa onde eu preciso, aleluia, sair com a minha vitória. E a Bíblia diz que aquele homem não temia a Deus. Mas quando Deus quer operar milagre, Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Deus usa, aleluia, aquele que não teme a Deus para fazer um milagre na tua vida e na minha história. Aleluia. A Bíblia diz, pastor, que aquela viúva chegou diante daquele juiz e falou: olha, julga a minha causa, julga esta causa, porque eu preciso dessa causa, eu preciso de ter minha vitória. E a Bíblia diz que aquele homem olha para aquela mulher, vê a situação que aquela mulher encontra, olha para aquela mulher e fala assim para ela: olha, eu não posso julgar a sua causa, mas Jesus, quando ele entra no negócio, ele faz até o homem, aleluia, até o homem fazer coisas que o homem muitas das vezes não quer fazer, Deus faz ele fazer. A Bíblia diz que aquela mulher, de tanto bater na porta daquele homem, tanto bater na porta daquele advogado, daquele juiz, ele resolve, aleluia, fazer justiça para aquela mulher. E a Bíblia diz que aquele homem, aleluia, juiz, que não temia Deus, Deus fez que ele assinasse a vitória para aquela viúva. Porque quando Deus fala, até o nosso adversário tem que calar, e Deus entra na peleja da tua vida. Anda que a cega. Agora aquele homem fala: olha, aleluia, enquanto ela não conseguiu a vitória, enquanto ela não conseguiu a resposta, ela perseverou, ela batia na porta, ela acreditava, mesmo ele sendo um homem que não temia a Deus. Mas a resposta daquele homem é que Deus ia entrar a favor dela e ia mudar a história. Muitas das vezes nós somos assim, nós temos uma causa que é impossível, nós temos uma causa que o homem não faz, nós temos uma causa até mesmo que o seu marido não faz, e talvez você tenha uma causa, até o teu filho não pode fazer nada, mas o Deus que eu sigo, ele é Deus de causa do impossível na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que por algum tempo não quis, mas depois, aleluia, escute só, por algum tempo ele não quis resolver. Por algum tempo ele não quis, aleluia, assinar o papel. Ei, é sinal que quando Jesus fala assim: há tempo para todas as coisas, é tempo no céu, é tempo na terra, é tempo até debaixo da terra. Mesmo por um tempo ele não quis, mas por certo tempo Deus mudou a história e fez que ele assinasse aquela causa e deu vitória para aquela viúva. A Bíblia diz que ele fez, aleluia, a justiça. Aleluia, a Bíblia fez justiça contra o meu adversário, né, papai? Aleluia. A Bíblia diz, pastor, que o próprio juiz fez justiça contra os adversários dela. Não precisou dela colocar as mãos, não precisou dela ficar com medo, não precisou dela lutar, dela bater boca. Ela buscou na direção do Deus Altíssimo e Deus deu vitória para ela. Ai, Deus. A Bíblia diz assim: todavia, como esta viúva me importuna, aleluia, hei de fazer justiça, para que enfim não volte me importunizar. Aquela viúva, ela foi tão ali buscando na presença daquele homem, ela importunava, ela batia todo dia, ela batia todo dia na porta daquele juiz, ela batia todo dia, cedo e tarde. Mas a Bíblia diz assim: de tanto dela bater, a porta abriu, tanto ela perseverar, a porta abriu. Se ela bater na vida daquele homem, se ela bater na porta da casa daquele homem, e Deus abriu a porta, será que você também não bater na porta do céu? Será se você não determinar a presença do Senhor, será que Ele não vai fazer justiça e
vai te dar vitória. Aleluia. Eu sinto a mão de Deus aqui. Aí tem capaçúbia. A Bíblia diz que ali, aleluia, Deus fez aquele juiz assinar a calça. Deus fez ela lá baixar e sair com a vitória. Quando a Bíblia diz assim, que Deus usa até o ímpio para abençoar o justo, é que quando Deus quer abrir, quando Deus quer abrir porta, quando Deus quer levantar o monturo, Ele usa aquelas pessoas que não é para confundir as que são. E nesta noite, Deus fará justiça aos seus escolhidos. Que clama Ele dia e noite. O segredo não é discutir, o segredo não é brigar, o segredo não é colocar a mão, o segredo é eu clamar dia e noite. Quando eu clamo, Deus responde. Quando eu oro, Deus fala. Quando eu busco, Deus resolve. Quando eu oro, Deus responde a minha oração. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele aqui. A Bíblia diz que aquele juiz agora, depois daquela mulher clamar, depois daquela mulher bater na porta daquele juiz, ainda que parecia ser tarde, pastor Ivanildo, porque é assim, ó, o povo ora hoje, o povo ora amanhã, o povo busca amanhã, já quer na mesma hora, mas a Bíblia diz que há tempo para Deus fazer justiça. A Bíblia diz que há tempo para Deus julgar minha causa. A Bíblia diz que há tempo para Deus mudar a história. A Bíblia diz que uma mulher chamada Ana não tinha filho. Ana era estéril. A Bíblia diz que o teu esposo Elcana, aleluia, estava com Ana e falando: Ana na Machai, o desejo do coração de Ana é ter um filho. Mas a Bíblia diz que o seu esposo não podia dar filho para Ana, porque Ana era estéril. Ana não gerava, irmã. Ana não tinha jeito, aleluia, do homem abrir a madre dela. E a Bíblia diz que foi Deus que fechou a porta da Caxai. A Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. E quando fecha a madre de Ana, a Bíblia diz assim que Ana agora, aleluia, vê que não pode dar filhos, vê que não pode gerar filhos. Ela começa a bater na cara da porta do teu esposo, da sua quarto do teu esposo. Ela começa: é meu esposo, eu preciso gerar, eu preciso ter filho. A Bíblia diz que ela, vendo que não podia dar filho, entra uma mulher chamada Penina. Penina era diferente de Ana. Penina podia dar filho, Penina podia realizar o desejo do marido, mas só que Penina tinha uma coisa que a Ana não tinha. Só que Ana tinha algo que Penina não tinha. Ana, aleluia, a Bíblia diz que Penina gerava, mas Ana era o dono daquele que gerava. A Bíblia diz que Penina, ela podia engravidar, mas Ana era o filho daquele que fazia a mulher engravidar. A Bíblia diz que Penina tinha filho. E toda vez que Ana, ela estava com seu esposo, levava para sacrificar, para apresentar ao Senhor. De Ana em Ana, a Bíblia diz que Penina passava por olho e falava: aqui levar o meu filho, aqui levar o meu filho. Alabachai. Já pensou de Ana em Ana, hein? Já pensou a mulher catando o teu filho de Ana em Ana, levava, apresentava. Ei, Calabachai, a Bíblia diz que Penina levava o seu filho para apresentar ao Senhor. E levando o teu filho para apresentar, ela olhava e ela vai: aqui está o meu filho, aqui estou, no braço aqui o meu filho. E enfucava Penina. Penina sempre estava enfucando Ana. Penina estava sempre se levantando contra Ana. Mas na Bíblia, eu li um versículo na Bíblia, que está em Gênesis: porventura haveria alguma coisa impossível para o meu Deus? Eu li também na Bíblia Sagrada, aleluia, um tempo determinado. Tem um tempo determinado para Deus agir, tem um tempo determinado para Deus te dar a resposta, tem um tempo determinado para Deus julgar a minha e a sua causa na presença dele. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ana começou a orar. Ana não quer passuria. No começo Ana não orava, no começo Ana implicava, Ana discutia, mas de repente o marido falou: ei, mulher, não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana não queria 10 filhos, Ana queria só um filho. Ana não queria, aleluia, gerar uma multidão, irmã. Ela queria só um milagre de pagar. Talvez você chegou aqui
estão precisando de um milagre. Talvez nós chegamos aqui nessa noite só esperando um milagre para Deus mudar a história. Eita, calma, baixaia, manda que é a minha séria. A Bíblia diz que Ana estava precisando de um milagre. E quando Ana começa a olhar para o teu esposo e fala: olha, eu quero um esposo, eu quero um filho. O esposo não podia fazer nada. Quando Ana, pastor, olhava para o seu marido e falava: ei, marido, você não vai me dar um filho? Ele falou assim: porventura sou eu, Deus? Escute só, tem momento que o diabo, até o inimigo lembra nós que nosso Deus é Deus de milagre. Aleluia. Talvez até o ímpio lá fora: ei, esse Deus que você serve é Deus de milagre? Eita, cara, não é assim que acontece conosco? Ai, quando a dificuldade bate, quando a luta bate, quando as pessoas viram as costas para ti e falam: ei, esse Deus que você serve? Ei, quem? Ei, esse Deus aí, porventura não faz milagre? Não foi diferente de Ana. Alabacai precisou de um marido falar: ei, Ana, eu não sou melhor do que meus filhos. Alabacabachai, porventura eu não sou melhor? Ana olhou assim e falou assim: peraí, o negócio está errado. Se não, o negócio não foi nas palavras, se o negócio não adiantou cobrar do marido, se o negócio não adiantou cobrar da minha esposa, se o negócio não foi eu batendo em porta em porta, então eu vou bater na porta daquele que resolve. Eu vou bater naquele que pode abrir a porta e julgar a minha causa. Foi assim que essa viúva fez, de Cássia. A Bíblia diz que agora aquele homem não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. Duas coisas que eu fico preocupado: o homem que não teme a Deus e não respeita a autoridade. O difícil é esse: quando uma pessoa não respeita a Deus, pastor, ele já perdeu tudo, até que sai. Quando o homem não respeita a Deus, para ele não passa de um incrédulo, de um pode-se calabachai. A Bíblia diz que o homem que não teme a Deus, ele não passa de um verme. Mas aquele juiz, ele não respeitava o homem, não respeitou a mulher, mas Deus entrou na causa daquela viúva. A diferença foi essa. A diferença é essa. Quando um não respeita, a mulher fica perseverando. Por que ela perseverou? Porque ela sabia o Deus de justiça ia entrar na causa dela. Ela sabia que o Deus de justiça ia abrir a oração dela. Você não entendeu? Olha aqui. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda digo consigo, e depois, mas depois disse consigo ele mesmo. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo. Quer dizer, não tem pensamento que Deus não revoga. É capaz. Ei, não tem cabeça de homem que Deus não revoga. Não tem sentimento de homem que Deus não multa. Não tem sentimento de mulher que Deus não multa. Ele não quis errar, mas quando ela foi na presença do Deus Altíssimo, Deus visitou a mente daquele homem e falou assim: ei, eu vou ter que julgar a causa, porque ele diz assim: por algum tempo não quis, mas irmão, sabe o que é mais? Se é mais, não é menos. Se não é mais, é. Não é menos, não é mais. Quando é menos, é menos. Mas aqui não está falando menos, está falando mais. Mas depois disse consigo, ainda que não